Quando Jesus esteve na terra, ele chamou 12 homens. Ele os treinou e capacitou pessoalmente. Foram esses homens que o ajudaram a espalhar o Evangelho. Na Bíblia, o nome dos apóstolos originais de Jesus Cristo foram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Esses homens escolhidos por Jesus, pessoal, eram pessoas comuns e de diversas profissões. Com Jesus, esses homens aprenderam sobre o reino dos céus e todas as possibilidades que existem nele. A partir de hoje, pessoal, nós vamos começar uma série em que vocês vão conhecer todos os discípulos de Jesus. Hoje, nós vamos começar falando sobre Simão Pedro. Quem foi Simão Pedro na Bíblia? Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. O nome de nascimento escolhido pelos seus pais foi Simão ou Simeão. O nome Simão significa aquele que ouve ou ouvinte. Irmão de André e filho de Jonas, Pedro era casado quando conheceu Jesus e morava em Cafarnaum. Sua profissão era pescador e trabalhava com seu irmão André e com seu pai Jonas. Pedro conheceu Jesus quando tinha 20 anos de idade. E a partir daí, sempre esteve ao lado de Jesus. Vou contar para vocês agora como Pedro conheceu a Jesus. Pedro conheceu a Jesus e foi chamado para ser seu discípulo no mar da Galileia. Quando Jesus pediu emprestado o seu barco para poder pregar para uma multidão que o aguardava, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, você quer me seguir? Pedro não imaginava como a vida dele ia mudar ao conhecer Jesus. E isso começou com a mudança do seu nome para Cefas, que provém do aramaico que significa pedra ou rocha. Em sua forma grega, Petros ou Pedro. Uma curiosidade, pessoal, é que os 4 evangelhos estão repletos de Pedro, atrás do nome do próprio Senhor. Nenhum nome aparece com tanta frequência nos 4 evangelhos quanto o de Pedro. Nosso Senhor fala mais com frequência com Pedro do que com qualquer outro de seus discípulos. Às vezes em tom de repreensão e às vezes em tom de afeição. Nenhum discípulo é tão pontualmente reprovado por nosso Senhor quanto Pedro.
Ninguém falou tanto no Evangelho como Pedro. Veja algumas palavras. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha a pergunta de Pedro. Eis que deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Hilário, não é mesmo esse Pedro? Olha que revelação nessas palavras. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deixa rastros inconfundíveis de sua personalidade por toda a Bíblia. Pedro era um homem sanguíneo e entusiasmado, tanto para o bem quanto para o mal. Veja mais algumas palavras de Pedro. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Veja que equivocada essas palavras. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Vemos, por todo o Evangelho, um Pedro precipitado, impetuoso e falando de forma impertinente e desavisada. Se você quer conhecer mais sobre Pedro, leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia Atos dos Apóstolos e leia as cartas de Pedro. Contudo, pessoal, pouco a pouco, sob os ensinamentos, o exemplo e o treinamento de Cristo, o coração acalorado de Pedro foi ficando sob controle. Até o final de seus 3 anos junto do Mestre, Pedro foi por muito tempo como areia, em vez de ser como pedra. Mas havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Jesus lhe dissera: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. João 1:42. Jesus não tratou Pedro conforme o seu pecado. E diante da singular graça do Mestre para com Pedro, este sempre foi se redimindo e contendo a sua vida geniosa e voluntariosa. No texto a seguir, percebemos um Pedro equilibrado e moderado, e vemos a confiança que o Mestre Jesus estava depositando nele. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Existe, pessoal, um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a morar em Roma ou não. Mas uma coisa podemos dizer com certeza, que a igreja em Roma não foi fundada por ele, como requer o Vaticano. Segundo muitos estudiosos, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma.
Nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período de tempo considerável. Em 1 Pedro 5,13, o apóstolo escreve estar na Babilônia. Isso é entendido por muitos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos na ocasião também favorece essa interpretação. É bem provável que Pedro tenha estado em Roma em algum momento próximo à sua morte. Após 50 de si, não temos informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte, conforme Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Pedro foi um homem transformado pela sua convivência e aprendizado com Jesus. Pedro, pessoal, foi um homem que cometeu muitos erros enquanto esteve com Cristo. Ele traiu Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Ao contrário de Judas, não tirou a própria vida, mas levou à frente o que Cristo ensinou. O apóstolo Pedro foi condenado à morte de cruz por Nero. Contudo, ele se negou a morrer do mesmo jeito que Jesus Cristo. Por isso, ele preferiu morrer de cabeça para baixo em meados de 68 depois de Cristo.